A garota ficou presa por 3 anos antes de finalmente escapar. Uma tatuagem misteriosa de asas, com manchas de sangue fresco, apareceu em suas costas. Ela havia sido tatuada por seu captor no dia em que foi libertada. A polícia realizou um exame completo e confirmou que ela havia sido severamente abusada. Um olhar de pânico atravessou seus olhos quando ela viu os pais pela primeira vez. Em seguida, ela ficou calma, como se nem reconhecesse quem estava na sua frente. O tempo voltou 3 anos antes. Mink, uma estudante que tinha acabado de entrar no ensino médio, desapareceu de repente enquanto ia para a escola de bicicleta. Aquele dia também era o dia em que Sarah, mãe de Mink, inaugurava o seu mercado. O lugar de Mink na sala de aula permaneceu vazio. Quando seus pais e o irmão mais novo voltaram para casa, não a encontraram em lugar nenhum. Felizmente, o pai de Mink, Lucas, era um policial aposentado, então ele rapidamente tentou localizá-la. Mas quando Lucas chegou ao local, tudo o que restava era um telefone jogado na grama. Pelas marcas de pneus próximas, era possível deduzir que Mink havia sido sequestrada. A polícia coletou o DNA de Mink para comparação. Eles interrogaram seu namorado e realizaram uma grande busca pela área. Mas, no fim, só encontraram uma bicicleta abandonada perto do rio. Não havia outras pistas. Todos os sinais apontavam para uma possível morte de Mink. Mas Sarah não desistiu. Ela imprimiu milhares de panfletos de pessoa desaparecida. 3 anos se passaram e a família inteira já tinha perdido a esperança, quando Lucas recebeu de repente um aviso de que Mink havia aparecido. Um motorista noturno encontrou Mink à beira da estrada, então ele a pegou e a levou para a delegacia. Mas 3 anos não eram pouco tempo. Tudo havia mudado. A relação entre Sarah e Lucas parecia destruída. Após o divórcio, Lucas se mudou. O novo namorado de Sarah, Robert, passou a morar com ela. Mink havia acabado de voltar para casa, então precisava de um ambiente familiar para se recuperar mentalmente. Por isso, Sarah pediu que Robert se mudasse temporariamente. Ao mesmo tempo, ela pendurou a foto da família de 4 pessoas. Mink entrou timidamente na casa, afagou a cabeça do irmão e o chamou pelo antigo apelido. Esse momento emocionou toda a família. O quarto de Mink tinha sido mantido igual por 3 anos. Seus bichinhos de pelúcia favoritos ainda estavam lá. A cena era muito familiar, mas quando sua mãe estava prestes a fechar a porta, Mink de repente gritou. Talvez as memórias do cativeiro tivessem voltado à tona. Mink sentia-se extremamente insegura. Até na hora do banho, precisava deixar a porta do banheiro aberta. Lucas passou pelo corredor e ficou observando por um longo tempo. Depois, ele pegou o celular e tirou uma foto de Mink. Inesperadamente, naquele momento, Mink olhou para as costas de Lucas enquanto ele saía e sorriu de um jeito estranho. Sarah também percebeu algo. Mink sempre havia sido fria com a família, mas agora tomou a iniciativa de abraçar Sarah. Mas aquele abraço fez Sarah se sentir estranha. Era como se essa filha que voltou não fosse realmente sua filha. Lucas achava que Mink havia sido mantida presa por um pervertido durante 3 anos. Então, independentemente de quem fosse, a mentalidade mudaria. Não era surpreendente. No entanto, naquela mesma noite, Mink sentou-se no quarto e sua mente continuou repetindo as memórias do sequestro. Nesse momento, o alarme tocou. Mink parecia estar sendo controlada. Ela abriu a porta dos fundos que dava para o quintal e saiu descalça. Do lado de fora do portão, havia um homem usando uma máscara de leão. Ao lado dele, um homem com uma máscara de língua. Ele entregou uma arma para ela. Sarah teve um mau pressentimento e acordou assustada. Foi até o quarto de Mink e percebeu que ela não estava mais na cama. O chão estava coberto de folhas secas e lama. Sarah olhou com cuidado e encontrou Mink deitada debaixo da cama. Talvez Mink tivesse sofrido tanta tortura e medo que considerava o escuro sob a cama o lugar mais seguro. Lucas visitou todos os estúdios de tatuagem da cidade. Um tatuador com os braços cobertos de desenhos afirmou que nunca tinha visto Mink. Mas quando Lucas foi embora, o rosto do tatuador ficou repentinamente apavorado. Nesse momento, a policial trouxe os resultados dos testes. Foram encontrados muitos DNAs de animais no corpo de Mink, principalmente de leões e tigres. Eles poderiam seguir as pistas de zoológicos ou clínicas veterinárias, mas nenhum deles sabia que Mink os observava de longe com uma arma na mão. Sarah chamou um psicólogo para tratar Mink. Ele tentou ajudá-la a baixar a guarda, mas por várias horas Mink manteve apenas uma expressão vazia. Antes de partir, o médico deu um celular para Sarah, para que Mink pudesse contatar velhos amigos e tentar recuperar-se.
Lucas perguntou em todas as lojas de tatuagem, mas não conseguiu nada, até que revisou a foto e descobriu que no espelho ornamentado atrás havia um sorriso estranho refletido de Mink. Ao mesmo tempo, uma policial ligou para informar que haviam encontrado uma impressão digital em Mink. As impressões digitais eram de um homem chamado Dupont, de 48 anos. Dupont havia sido preso por abuso infantil. Ele tinha sido libertado apenas 3 meses antes do desaparecimento de Mink. No momento, Dupont trabalhava como gerente de um zoológico. No zoológico, um homem de repente cortou o próprio pulso com uma faca. Tentando segurar a dor, colocou uma máscara de leão e, sem hesitar, pulou dentro do recinto dos leões, diante de muitas pessoas. O cheiro de sangue fresco atraiu 7 leões famintos. Após os gritos, tudo ficou silencioso novamente. O homem morto era Dupont, o suspeito que a polícia estava procurando. O corte no pulso mostrava que ele não tinha a intenção de continuar vivo. Mas o estranho era que havia um afundamento em sua têmpora, como se alguém tivesse pressionado uma arma contra a sua cabeça. Havia também muitas feridas antigas em seus braços, mostrando que ele havia sido amarrado e torturado. Isso não combinava com a imagem de um vilão. Será que Dupont era outra vítima? À 1 da manhã, o alarme tocou novamente como antes. Mink saiu mais uma vez para o quintal da frente. O homem mascarado ainda estava lá. Só que desta vez, o homem com máscara de pedra não apareceu. Uma mulher vestida de preto surgiu de repente diante de Mink e lhe entregou uma bala. Mink sorriu de forma assustadora mais uma vez. Depois, Mink pegou a arma e a apontou para Sarah. Em seguida, virou e apontou a arma para Lucas. Ela se lembrou dos homens que matou enquanto esteve em cativeiro, mas no fim não teve coragem de puxar o gatilho para matar Lucas. Em vez disso, Mink pegou a chave que estava no criado mudo. O psiquiatra continuou vindo todos os dias para tratar Mink. Durante a hipnose, sua memória começou a voltar pouco a pouco. Mink se lembrou do dia em que foi libertada. Uma van verde a levou até os arredores da cidade. O motorista era o homem que usava máscara de pedra. Havia também outro homem mascarado dentro da van. Eles falavam muito pouco e não permitiam que ninguém falasse. Isso deixou Mink com medo e ela não ousava lembrar. Em sua mente, construiu uma parede para bloquear todas as memórias horríveis. O médico aconselhou Mink a usar a hipnose para derrubar essa parede, mas Sarah hesitava, com medo de que isso fizesse Mink reviver a dor novamente. Assim que o médico foi embora, Mink começou a murmurar olhando para a janela. O homem mascarado apareceu novamente diante dela. Ele se ajoelhou no chão e lhe ofereceu uma chave com as 2 mãos. A polícia entrou em contato com a esposa de Dupont e descobriu que ele estava desaparecido havia 3 anos. Ela teve que criar a filha sozinha. Embora Dupont tivesse cometido muitos crimes, ele havia mudado após sua última libertação da prisão. Sua esposa insistia que ele não era o sequestrador de Mink. Numa outra noite estranha, Sarah ouviu ruídos estranhos dentro de casa. Ela foi verificar e descobriu que alguém tinha aberto a porta. Sarah também estava sendo atormentada por fenômenos estranhos a ponto de não suportar mais. Sarah conversou com Lucas sobre usar hipnose. Ambos concordaram que, mesmo que isso fizesse Mink reviver memórias dolorosas, era necessário descobrir quem estava por trás de tudo. Para ajudar Mink a voltar à vida normal, Lucas quis conversar com ela, mas Mink sugeriu que ele aplicasse pomada em sua tatuagem. A cena foi vista pelo irmão mais novo de Mink, que estava parado do lado de fora da porta. Com medo de que a situação fosse longe demais, ele propositalmente acendeu um fogo que disparou o alarme. Embora tenha sido repreendido, ele ficou secretamente aliviado por ter evitado uma situação pior. Quando Sarah passou pelo quarto de Mink, ouviu a menina gritando. Em seu sonho, Mink reviveu os dolorosos 3 anos de cativeiro. Durante todo esse tempo, Mink se escondia debaixo da cama, porque sentia que alguém a observava, e não era imaginação. No armário, realmente havia um homem usando uma máscara de falcão, observando cada movimento dela. Na manhã seguinte, enquanto limpavam o zoológico, um funcionário se virou e quase desmaiou. Dentro do recinto das cobras, havia um corpo imóvel. Perto da mão dele, estava uma máscara em forma de língua. Para tentar curar o trauma de Mink, Lucas decidiu levá-la de volta à escola. Agora, aquele lugar era completamente desconhecido para Mink. Só quando ela viu sua velha amiga, conseguiu sorrir sinceramente. Mas depois de 3 anos, tudo havia mudado. O ex-namorado de Mink agora tinha uma nova namorada. Os olhos de Mink mostraram
mostraram de imediato uma expressão de decepção. O homem mascarado entrou escondido na casa de Mink e instalou câmeras em todos os tipos de lugares estranhos. Quando estava prestes a sair, Lucas inesperadamente voltou a sentar. Ele pegou uma faca afiada na cozinha, mas aquele pequeno barulho chamou a atenção de Lucas. Lucas pegou o taco de beisebol do filho e vasculhou a casa com cuidado. Ele percebeu algo estranho no armário de Mink, mas quando o abriu, só viu uma pilha de roupas penduradas. Ele não percebeu de forma alguma a pessoa escondida no canto do armário, segurando a faca. Nesse momento, a policial ligou para relatar o massacre no zoológico. Após Mink sair, o homem mascarado pegou o animal de pelúcia dela e arrancou sua cabeça. O segundo massacre no zoológico chocou a polícia. O corpo da vítima estava na mesma posição de morte que Dupont. Ambos cortaram os pulsos e entraram na área dos animais selvagens. Ambos eram suspeitos no sequestro de Mink. A polícia também encontrou um pedaço de papel nas fezes do leão. Nele havia um longo enigma. A policial conseguiu decifrá-lo rapidamente. Era uma mensagem do mentor: adivinhe quem eu sou. O exame forense mostrou que a segunda vítima havia sido severamente torturada antes de entrar na área das cobras. Sua coluna estava quebrada em vários lugares e sua mão tinha um ferimento de bala que havia sido costurado. Seus órgãos genitais tinham sido cortados. Antes de morrer, ele engoliu um pedaço de papel com o mesmo enigma que o morto no recinto dos leões. Essa pessoa não tinha ficha criminal, mas suas redes sociais continham muito conteúdo perturbador relacionado a crianças. A polícia percebeu que estava lidando com uma grande organização criminosa. Lucas colocou todas as pistas juntas esperando encontrar alguma conexão, mas não sabia que Mink ainda o observava silenciosamente do quintal, com um olhar cheio de ódio. A pedido da família, o psicólogo hipnotizou Mink. Ele a fez focar no pêndulo de um relógio e depois mostrou as roupas que ela usava quando voltou para casa. O objetivo era evocar memórias através do cheiro. Quando o momento chegou, Mink imaginou transformar-se em um falcão, observando o mundo em terceira pessoa. Ela viu a cena de 3 anos atrás. O homem mascarado a jogou dentro de um carro, mas o carro não era verde, era azul. Depois disso, Mink foi levada para uma casa onde outro homem mascarado a esperava. Nesse instante, Mink abriu os olhos e viu o verdadeiro homem mascarado parado no quarto. Ela gritou alto de pavor. A hipnose teve de ser interrompida imediatamente. Depois que o médico saiu, Mink olhou para a boneca com horror. Havia uma câmera dentro do olho da boneca. O perseguidor observava todos os seus movimentos. O celular de Mink recebeu uma mensagem de texto. Ela sorriu e respondeu ao perseguidor dizendo que ele ficaria orgulhoso dela. A mensagem era do seu ex-namorado, pedindo para se encontrarem. Mink entrou no carro dele. Ela não sabia que o homem mascarado estava seguindo os dois. 3 anos atrás, eles haviam tido muitos encontros à beira do rio. Embora o ex-namorado agora tivesse outra namorada, sua personalidade não havia mudado. Ele queria reatar com Mink, mas Mink estava profundamente decepcionada. Ela pegou a arma que carregava e apontou para ele. Então disse: adivinha quem eu sou? Mas no fim, ela não conseguiu cruzar a linha moral. Antes de puxar o gatilho, ela recolheu a arma. Ele achou que estava tudo resolvido, mas o homem mascarado surgiu de repente e o estrangulou. O homem mascarado arrancou a arma da mão de Mink e disparou mais um tiro nele. Ao mesmo tempo, lembrou a Mink que, se quisesse sair daquela tenda, precisava concluir a missão. Mink voltou para casa em choque. Só de lembrar a cena, suas pernas ficaram fracas. Ela caiu no chão. Sarah imediatamente ajudou Mink a ir ao banheiro. Quando Sarah tentou trocar suas roupas molhadas, Mink mudou completamente. Mink gritou para que Sarah abrisse os olhos. Quando saiu do banheiro, ela deu de cara com Lucas, sem sequer tentar evitar. Mink explicou que seus nervos tinham sido afetados pela hipnose, mas seus pais sentiam que, desde o retorno, Mink havia erguido uma parede entre eles. Ela estava cada vez mais distante, tão distante que já não parecia ser a filha deles. Lucas desabou em lágrimas. Ele voltou à oficina e tentou contatar um conhecido chamado David, dono de um clube clandestino. Além de vender armas, David também participava de várias atividades relacionadas a crianças. Lucas usou a desculpa de comprar uma arma para pedir informações sobre o homem mascarado e a máscara de leão, mas David insistiu que o clube nunca teve essas duas pessoas. Lucas estava novamente sem saída. Ele escondeu a arma em uma gaveta da oficina. Cada movimento de Lucas era observado pelo filho. Enquanto isso, Min também observava tudo silenciosamente de seu quarto particular. Ele pegou uma foto, a verdadeira foto da família deixada pelos homens mascarados antes de irem embora. Mas as pessoas da foto não eram a família de Lucas. Min Nakai colocou a foto sobre o criado mudo.
Seu rosto estava cheio de tristeza. Ela disse que sentia muita falta de todos. Em outro lugar, um falcão desceu do céu e pousou com precisão no braço de uma mulher que havia saído de um carro azul. O ex-namorado agonizante de Mink estava sendo empurrado para uma sala de cirurgia dentro de uma tenda. A mulher se mostrou satisfeita ao ver o médico remover os órgãos dele. Ela organizou os espécimes cuidadosamente. Ela já tinha 5 homens em sua coleção. O 6º frasco de vidro trazia um nome. A mulher abriu o batão e aplicou nos lábios de sua mãe, que estava imóvel na cama, sorrindo e dizendo que o dia estava chegando. Ao mesmo tempo, a polícia também tomou medidas. Eles entraram em contato com os pais do homem mascarado e descobriram que, antes de morrer, ele havia confessado ao pai que fez coisas imperdoáveis com algumas meninas. Seu pai o considerava uma vergonha, então o espancou, chegando até a quebrar suas costelas. O homem com a máscara de língua revelou que havia feito uma promessa a alguém e precisava cumpri-la. Então ele entrou silenciosamente na área de criação das cobras. Soava como uma forma de expiação para um pecador. Mas a quem ele havia prometido algo e por que usou um método tão cruel? No meio da noite, o irmão mais novo de Mink, Sne, entrou no quarto do pai e roubou a chave da oficina. Assim que ele saiu, Mink saiu da escuridão, tirou a cabeça e se deitou ao lado de Lucas. Sarah percebeu algo incomum e puxou o cobertor da cama. Sarah viu Mink deitada perto das costas de Lucas. Essa cena deixou todos os adultos presentes sem palavras. Mink explicou inocentemente que estava muito assustada por causa de pesadelos todas as noites, por isso correu para o quarto de Lucas. Ao ouvir isso, Sarah não achou que Mink estivesse mentindo. Sarah apenas abraçou Mink com simpatia e dormiu com ela. Enquanto isso, a mulher misteriosa na tenda saiu para o quintal, onde moscas rodeavam o corpo do namorado de Mink. Ela olhou para uma garota parecida com Mink e sussurrou que tudo aquilo era por causa dela. O irmão mais novo de Mink entrou na oficina de Lucas. Ele pegou a arma na gaveta e começou a brincar com ela. Acidentalmente viu as pistas da tatuagem de Mink e as fotos penduradas na parede. Ficou tão assustado que rapidamente guardou a arma. Na manhã seguinte, fingiu que nada tinha acontecido e devolveu a chave da oficina a Lucas. Mas não conseguiu esconder o pânico em seu coração. Ele foi ver Robert e contou-lhe tudo o que tinha testemunhado no dia anterior. As fotos do crime penduradas na parede o convenceram ainda mais de que Lucas tinha um interesse doentio. Talvez Lucas tivesse feito algo terrível com Mink. Nenhum dos dois percebeu que o perigo estava se aproximando. O psiquiatra iniciou a 2ª sessão de hipnose de Mink. Ela se lembrou de que havia um homem preso no barracão. Depois, uma garota foi levada para lá. Homens mascarados a trancaram. A mulher desceu as escadas e se apresentou como esfinge. Os homens mascarados pareciam ter muito medo dela. Ao se lembrar disso, Mink entrou em pânico novamente, então o médico precisou interromper a hipnose. Mas o médico percebeu que havia uma organização por trás de tudo isso. O médico tentou ligar para a polícia, mas a chamada caiu na caixa postal várias vezes. No caminho de volta, um carro bateu no carro do médico e ele caiu morro abaixo. Quando a polícia chegou, o médico havia desaparecido. Havia cortes no cinto de segurança, como se alguém o tivesse puxado para fora do carro. A policial assumiu outro caso de desaparecimento. O namorado de Mink estava desaparecido havia vários dias. O ponto comum era que a última pessoa vista com eles era Mink. Embora Mink sempre agisse como inocente, Sarah começou a sentir que algo estava errado. Quando Mink voltou para seu quarto, recebeu uma ligação da esfinge. O psicólogo estava trancado na tenda. Naquele momento, a esfinge viu Lucas batendo na porta de Mink pelas câmeras de segurança. A esfinge usou outro nome, Minotauro. Mink pretendia seguir o plano da esfinge, mas quando Lucas a levou para a oficina, ela viu a parede cheia de pistas. Mink sentiu que Lucas estava fazendo o possível para encontrar a verdade. Mink abraçou Lucas com sinceridade e então usou uma garrafa de vinho para cobrir a câmera de vigilância no cômodo. Ao mesmo tempo, Mink interrompeu a ligação da esfinge. Quando Lucas voltou à oficina, Mink havia mudado o símbolo na parede. O suspeito foi alterado do mascarado morto para David. Lucas foi imediatamente ao clube e jogou a foto do mascarado sobre a mesa. David não negou mais. Ele confessou que os dois haviam conspirado para cometer vários atos ilegais. Havia também fotos como evidência no laptop. Aproveitando a falta de vigilância de Lucas, David o dominou. David disse sarcasticamente que Lucas parecia íntegro por fora, mas já ouvira muitas pessoas dizerem que ele também estava envolvido em negócios relacionados a crianças. Lucas, furioso, derrubou David e seus subordinados. Em seguida, recuperou a arma e o laptop, mas não voltou para casa. Sentou-se no carro olhando fotos antigas com Sarah. Memórias de momentos íntimos surgiram, mas estranhamente, o rosto da mulher nas lembranças de Lucas era Mink. Lucas entrou em pânico e puxou uma arma apontando para a própria cabeça.
Ao mesmo tempo, Sarah levou o brinquedo favorito de Mink e a lembrou da viagem que a família fez a Paris. Naquela época, Mink quase desapareceu porque estava ocupada comprando brinquedos. Mas Mink apenas sorriu e não disse nada. Para verificar suas suspeitas, Sarah procurou Mink logo cedo na manhã seguinte e a lembrou dos velhos tempos, quando penteava o cabelo dela todas as manhãs e noites. Mink fingiu estar recordando o passado, deixando Sarah ainda mais certa de que suas suspeitas estavam corretas. Lucas adormeceu no carro, do lado de fora do portão. Sarah discretamente pegou a arma. Depois de levar Mink à escola, ela jogou a arma no riacho, longe de casa, e depois foi à casa de Robert. O irmão mais novo de Mink ainda se recusava a ir à escola, mas estava sendo atormentado pela parede cheia de pistas. Ele prometeu que iria à escola, mas na verdade voltou para casa e incendiou a parede. Isso destruiu todos os esforços de investigação de Lucas. A verdadeira razão pela qual ele fez aquilo era que desde que Mink desapareceu, Lucas vinha se afundando em álcool e chá, tentando encontrar pistas. Depois que Mink voltou, Lucas despejou todos os seus sentimentos nela, fazendo seu irmão mais novo se sentir abandonado. Ele ficou ainda mais ressentido quando viu as fotos enganosas na parede. A imagem ideal que tinha do pai desmoronou. Felizmente, Lucas percebeu seu erro a tempo e se desculpou sinceramente. Os dois finalmente se reconciliaram. Lucas concordou em levar o irmão mais novo à casa de Robert para se acalmar. Robert queria ajudar Sarah a restaurar os laços familiares, então foi até a escola buscar Mink para levá-la para casa. Ninguém imaginava que Sarah iria à polícia pedir um teste de DNA para determinar a paternidade entre ela e Mink. O processo levou cerca de 3 horas. Enquanto Robert esperava em casa, Mink acidentalmente viu fotos íntimas dele com Sarah. Só então, ela percebeu que seus pais estavam divorciados há muito tempo. Eles apenas fingiam diante dela. Revoltada, Mink começou a quebrar coisas e usou um pedaço de vidro para matar Robert. Desesperada, Mink chamou Sphinx pedindo ajuda, mas ela apenas ordenou que Mink concluísse a tarefa final. Coincidentemente, o irmão mais novo de Lucas também estava no local. Ao ver que Robert havia perdido muito sangue, ele imediatamente chamou uma ambulância. Ao se virar, viu a mochila de Mink. Naquele momento, ele entendeu tudo. Quando Sarah recebeu a notícia, correu para o hospital. Robert ainda estava em estado crítico. Mink havia desaparecido. Naquele momento, Mink usou uma faca para cortar o próprio pulso. Ela se deitou, em desespero, no tanque de peixes. O homem mascarado chegou a tempo e usou um pano para amarrar o ferimento e estancar o sangue. Quando Lucas voltou para casa, Mink já havia sido levada pelo homem mascarado. Apenas a banheira cheia de sangue vermelho restava. Ele ficou aterrorizado com a possibilidade de sua filha estar em perigo. Nesse momento, também chegaram os resultados do teste de DNA. Eles confirmavam exatamente o que Sarah temia. A pessoa que havia retornado não era sua filha biológica. O DNA da garota pertencia a outra menina. Sarah desconfiava disso por 2 pistas. A família nunca havia viajado para Paris e Mink nunca permitiu que Sarah penteasse seu cabelo. Então, quem era a garota que havia voltado? Na tenda, Sphinx lamentava sua reputação. Ela olhou para si mesma no espelho. Sem querer, havia despertado uma personalidade compassiva. Sphinx disse ao psiquiatra para ir embora e ser gentil. Caso contrário, a verdadeira Sphinx, na Coreia do Norte, estaria acabada. Nesse momento, uma garota correu e impediu as ações de Sphinx. Era a verdadeira Mink. A história começou com uma garota chamada Lena. A mãe de Lena admitiu ser alcoólatra. Lena não apenas cuidava de suas 2 irmãs mais novas, como também sofria assédio de seu padrasto. Naquele dia, ao levar as irmãs para a escola, um carro parou enquanto ela esperava o ônibus. A porta se abriu. O padrasto tentou fugir rapidamente, mas Lena não conseguiu escapar dos 2 homens mascarados. Ela havia acabado de subir a montanha quando foi interceptada, e ela e o padrasto foram trancados na cabana. Logo depois, outra garota foi capturada. Sem nada a perder, Sphinx fez com que as 2 garotas se apresentassem e então entregou-lhes um enigma. Lena era muito inteligente e levou apenas uma noite para descobrir a resposta. Esse era o objetivo final de Sphinx, vingança. As 2 garotas foram algemadas e levadas até uma idosa que dependia de um tubo de respiração para sobreviver. Era a mãe de Sphinx. Ela havia sido empurrada a escada abaixo pelo marido há 20 anos. Seu cérebro foi severamente danificado e ela ficou paralítica, restando apenas seus sentidos. O pai de Sphinx era um monstro. Suas ações o deixaram incapaz de ter filhos. Por isso, criava aves de caça no quintal como se fossem seus próprios filhos. Em uma sala misteriosa havia 3 máscaras. Uma câmera exibia a vida diária de Mink e Lena. Esse sequestro fora planejado há muito tempo.
Sphinx disse para as duas se sentarem diante de uma mesa de madeira e colocou uma segunda fita para tocar. Mais de 20 anos atrás, o pai de Sphinx convidou 2 homens para escolherem máscaras. Esses 2 homens mais tarde se tornariam seus subordinados. Um escolheu a máscara de leão e o outro a máscara de língua. Então, o pai levou Sphinx para dentro. Lena fechou os olhos, com medo de continuar vendo. Mink tremia de pavor diante da imagem no vídeo. A fita finalmente acabou. Sphinx explicou seu plano. Assim que descobrisse quem era o homem da máscara de touro no vídeo, as 2 garotas seriam libertadas. A condição era que Lena tivesse que se transformar completamente em Mink. As duas passaram a viver juntas todos os dias e seu vínculo foi crescendo. Quando achou que o momento havia chegado, Sphinx libertou as duas. Após várias cirurgias plásticas, Lena assumiu completamente o rosto de Mink. As duas ficaram lado a lado como gêmeas. Era impossível distinguir quem era a verdadeira Mink e quem era Lena. Para provar sua sinceridade, Sphinx deu a Lena uma arma para que ela mesma matasse o padrasto. Ela relembrou como usou aquela arma para acabar com seu próprio pai. Mas Lena era uma garota de coração mole. Ao ouvir o pedido de desculpas sincero do padrasto, ela hesitou. Foi Mink quem pegou a arma e matou o homem. Os subordinados, o da cabeça de leão e o da língua, estavam dispostos a ajudar Sphinx como forma de expiar seus pecados. Eles até sacrificaram suas vidas. Mas como Lena desistiu no meio do caminho, o plano foi interrompido. Sphinx foi resgatada pelo homem mascarado e levada de volta à tenda. O corpo dela estava fraco, mas ela havia renunciado ao ódio. Lena fingiu ser Mink e voltou para casa. Era a primeira vez que sentia tanto amor. A perseverança de Lucas e a preocupação de Sarah não eram encenação. Eles não mereciam ser alvos da vingança de Sphinx. Talvez ela estivesse errada. Lena, que estava gravemente ferida, finalmente teve uma convulsão violenta e deu seu último suspiro. Felizmente, ela redescobriu sua fé no amor. Em sua vida trágica, a preocupação de Lucas e Sarah havia preenchido o vazio em seu coração. A policial encontrou informações sobre Lena. Ela também havia desaparecido há 3 anos. Depois do desaparecimento, a mãe de Lena passou a amá-la de verdade e montou um pequeno altar para ela. O quarto vazio continuava intacto. As 2 irmãs mais novas pediram à policial que trouxesse Lena de volta para casa. Elas também entregaram o diário que Lena escrevera antes de desaparecer. Nele havia provas da crueldade do padrasto. A policial finalmente revelou o motivo de sempre investigar casos relacionados a mulheres. 7 anos atrás, ela também havia sido abusada. Por causa disso, teve que dar à luz a uma criança que não queria. E para não transmitir aquela dor à geração seguinte, entregou o bebê para uma boa família. No entanto, sempre que sonhava, via aquela criança abandonada. Era como uma maldição que nunca a deixava. Lucas encontrou uma foto dele com 2 homens no computador de David. Um era o homem mascarado, o outro era o tatuador que Lucas havia visitado. Ele e Sarah imediatamente ficaram alertas. O tatuador devia ter mentido. Os 2 correram para o estúdio de tatuagem. Sarah, sempre educada e discreta, transformou-se em uma fera quando o assunto era sua filha. Ela pegou a máquina de tatuagem e apontou diretamente para os olhos do tatuador. Apavorado, ele confessou que era o melhor amigo do homem mascarado. Recentemente, ele foi vendado e levado até a tenda. Lá, tatuou asas nas costas de Lena e Mink. Sphinx também o ordenou a limpar o corpo. Lucas e Sarah identificaram o suspeito para a policial. Com base na descrição do tatuador, eles reconheceram Sphinx. Mas, ao chegarem em casa, Sphinx e o homem mascarado tinham chegado antes. Eles sequestraram o irmão mais novo de Lucas. O alvo de Sphinx era apenas Lucas. Sphinx tinha acabado de mandar o homem mascarado aplicar anestesia em Lucas quando a polícia chegou. A situação era crítica, então o mascarado sequestrou Sarah e fugiu. Nesse momento, o irmão mais novo de Mink correu para fora com um taco de beisebol, distraindo o inimigo. A policial aproveitou a oportunidade e atirou, matando o mascarado. Quando a máscara foi removida, todos ficaram chocados. Sobre o disfarce estava o médico legista que havia examinado o corpo do homem da máscara de leão. Sphinx levou Lucas de volta à tenda. Assim que desceu do carro, entrou em pânico ao ver outra versão de si mesma dizendo para abandonar o ódio. Tentando se acalmar, levou Lucas e o psicólogo para dentro e tentou mostrar a fita, mas ela não estava mais lá. Era uma armadilha da polícia. Dias antes, a esposa do homem da máscara de leão havia recebido uma carta deixada por ele antes de morrer. Nela, confessava todos os seus crimes. Para aliviar a consciência, ele havia escondido a fita de vídeo. Também escreveu todo o plano de Sphinx em papel. A policial e Sarah viram com seus próprios olhos uma garotinha sendo levada para dentro da tenda. Todos os participantes usavam máscaras de pedra e de língua.
O cinegrafista usava máscara de touro. Sarah imediatamente reconheceu a menina quando tinha 4 anos. Naquele período, ela estava grávida do filho mais novo. Lucas queria comemorar o nascimento da criança, então levou a família inteira para visitar a casa de um treinador de pássaros. A filha do treinador era Sphinx. Desde então, Lucas havia esquecido completamente da família de Sphinx. Só existia um lugar na cidade que criava aves. A policial pesquisou os registros. Sphinx tinha uma irmã gêmea, mas ela morreu ainda pequena. Sphinx, então, foi criada apenas pelo pai. 10 anos atrás, ele faleceu. Sphinx assumiu o negócio de criação de aves. Lucas reencontrou Mink na casa de um amigo. Ele ficou tão emocionado que caiu em lágrimas. Mas Mink apontou uma arma diretamente para sua cabeça. Ela o forçou a se arrepender do que havia feito com Sphinx. A policial ordenou que as forças especiais cercassem a tenda. Sphinx pareceu perceber algo e disse à mãe que tudo deveria terminar ali. As forças especiais entraram no recinto. Ela calmamente removeu o tubo de respiração da mãe. Mesmo sendo presa, manteve uma postura destemida. O interrogatório durou 3 horas. Sphinx se recusou a dizer qualquer coisa. Mink e Lucas estavam desaparecidos. Se demorasse mais, a vida de Lucas certamente estaria em perigo. No momento crucial, o psicólogo revelou à policial que havia realizado uma sessão de hipnose a pedido de Sphinx na tenda. A partir disso, ele viu as memórias mais profundas da alma dela. A primeira pessoa carregada para a sala era, na verdade, a irmã mais velha de Sphinx. Não muito tempo depois, a irmã de Sphinx não suportou a tortura dolorosa e morreu. A tragédia caiu imediatamente sobre Sphinx. Em dor extrema, Sphinx dividiu-se na personalidade da irmã. Ela imaginou que a irmã ainda vivia com ela. Um dia, a mãe de Sphinx foi empurrada escada abaixo pelo pai. Nesse momento, Sphinx viu Lucas trazendo uma máscara de touro. Inconscientemente, ela passou a acreditar que Lucas era o homem que usava a máscara de touro naquela época. Essa semente de ressentimento cresceu ferozmente. Ela apontou uma arma e forçou o pai a revelar os nomes e endereços dos homens mascarados de anos atrás. Mas ele não deu nenhuma informação sobre o homem da máscara de touro. Enfurecida, ela puxou o gatilho e tirou a vida do próprio pai na frente da mãe. O tio de Sphinx sempre amou muito as sobrinhas. Ao descobrir o que havia acontecido com elas, decidiu agir para buscar justiça. Aproveitando seu cargo, encontrou Mink e Lena nos registros da polícia e então cooperou com Sphinx para capturá-las e levá-las para a tenda de treinamento. Nesse ponto, Sarah finalmente entendeu por que Mink lhe disse para abrir os olhos quando voltou. Será que a pessoa que dormia ao seu lado por tanto tempo também teria feito algo tão repugnante? Qual era a verdade? Talvez ainda fosse necessário esperar que Lucas admitisse. Sphinx concordou em revelar o paradeiro de Mink e Lucas, com a condição de que a polícia levasse ela e Sarah até lá. No carro, a personalidade de Sphinx alternava entre a irmã gentil e o ego vingativo que só queria se vingar. As duas personalidades disputavam o controle do corpo. A intenção original de Sphinx era ver a família de Lucas destruída diante de seus olhos, mas a consciência da irmã ainda habitava sua mente. No fim, Sphinx cedeu na luta interna. Ela prometeu que, se Lucas admitir ser o homem que usava a máscara de touro, Mink seria libertada e poderia voltar para casa. Imediatamente, sob as ordens de Sphinx, Mink imobilizou Lucas. Ele foi pressionado ao chão e forçado a ajoelhar-se. Mas até aquele momento, Lucas ainda se recusava a admitir culpa. Ele apenas disse que havia recebido dinheiro para ajudar o pai de Sphinx a reduzir alguns documentos. Quanto à máscara de touro, ele explicou que a pegou por acaso ao chegar na casa de Sphinx, quando viu a mãe dela caindo. Ele simplesmente pegou a máscara que estava ao lado. Lucas então passou por Sphinx. Ele também sentiu que havia algo errado, mas não pensou muito sobre isso. Talvez fosse um covarde, um tolo, mas com certeza não era uma má pessoa. Ao mesmo tempo, a polícia revistou a tenda. Eles viram em uma foto que a mãe de Sphinx usava um anel na mão. Até hoje, o dedo dela ainda tinha a marca do anel. Nesse momento, a personalidade da irmã apareceu novamente e disse a Sphinx para abrir os olhos. As duas já tinham reconhecido quem filmou o vídeo anos atrás e quem usava o anel. Era claramente a própria mãe delas. Só que nenhuma das duas tinha coragem de admitir. Essas informações foram confirmadas pela polícia. O plano final de vingança de Sphinx acabou sendo apenas uma ilusão. Talvez ela só estivesse tentando colocar todo o ódio sobre um inocente. Assim, sua infância não seria um desastre completo.
Pelo menos, em sua imaginação infantil, ainda existia alguém que se importava com ela. Mesmo que essa pessoa estivesse acamada, incapaz de se mover, ou talvez já tivesse se tornado apenas um corpo sem vida, o vazio no coração de Sphinx não conseguia sustentar sua vida. Inimigos ela poderia negar facilmente, mas tirar a vida de alguém tão fraco, deitado em uma cama sem defesa, parecia mais humano do que deixá-lo continuar vivendo. Por isso, Sphinx direcionou seu ódio para outras pessoas, transformando esse ódio na força que a impulsionava a viver. Mas quando esse véu ilusório foi rasgado, foi como se o sonho que ela alimentou por tantos anos tivesse se rompido, sangrando, incurável. O filme terminou aqui. Adeus e até a próxima.